Questão 1. Escreva os números em notação científica. Aí a gente tem aí 4 itens, né, para a gente poder transformar esses números em notação científica. Primeiro lembrar, pessoal, que o número ele tá em notação científica quando ele tem esse formato. Eu tenho um valor A, e aí eu vou multiplicar ele por uma potência de base 10. Então, essa base 10 aqui, ela tem um expoente. E esse A, galera, ele tem uma restrição. Ele é um número entre 1 e 10. Tá certo? Ele, obrigatoriamente, tem que ser um número entre 1 e 10. Ele não pode ser menor do que 1 e também não pode ser igual a 10, tá certo? E o nosso B, ele também pode ser um valor inteiro, tá? Então, assim, a gente tem um número aqui, 34.900. Como que a gente poderia fazer para transformar ele em notação científica dentro desses padrões? Você tem que olhar para o número, para a partezinha inteira que o número tem, sem precisar olhar para esses zeros, tá certo? E aí você vai ter que pensar nesse número com essa restrição. Ele tem que ser um número entre 1 e 10. Aí o que acontece? 34.900. Aqui, pessoal, é como se existisse uma vírgula aqui. 34.900, tá certo? Então, o que acontece? Essa vírgula, ela vai ter que andar algumas casas para que esse número, 34.900, ele esteja entre 1 e 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pular 1, 2, 3, 4 casas. Então, ó, a vírgula ela vai ficar bem aqui. E aí não tem necessidade de escrever esses zeros não, tá certo? Perceba que 34.900 eu escrevi como 3,49. 3,49 está dentro desse padrão, tá certo? Então tá ok. Aí a gente vai repetir aqui, ó, vezes 10. E esse expoente, pessoal, a gente vai seguir a seguinte regra. Quando o número ele é maior do que 1, o expoente ele já fica positivo, tá certo? Então, ele é positivo aqui. Aí, qual vai ser o número? Vai depender de quantas casas a gente teve que andar a vírgula. A gente não andou 4 casas, não é? Então, o expoente obrigatoriamente tem que ser um 4, tá certo? Vamos aqui para o item B, 0,00045. Olha só, qual é o númerozinho inteiro que a gente tem aqui? A partezinha inteira que a gente vai ter que utilizar é o 4 e o 5. Para que esse número ele fique entre 1 e 10, essa vírgula ela vai ter que pular 1, 2, 3, 4 casas. Para a vírgula ficar bem aqui e o número se transformar em 4,5. Tá certo? Ó, o número ele tem que ser entre 1 e 10. E aí a gente teve que andar essa vírgula aqui até o 4 para que ele ficasse como 4,5, tá certo? Aí a gente vai repetir aqui, ó, vezes 10. O expoente do 10, pessoal, ele vai ter que ser negativo. Sempre que o número for menor do que 1, o expoente é negativo. Então, recapitulando aqui, ó, se o número for maior que 1, 34.900, o expoente é positivo. Se o número for menor do que 1, o expoente é negativo, tá certo? E aí qual vai ser o número? É o mesmo esquema, a quantidade de casas que eu tive que andar vai ser o númerozinho do expoente. Como eu andei aqui 1, 2, 3, 4 casas, então ele vai ter que ser aqui um 4, tá certo? Letra C. Gente, na letra C, quando você olha para cá e vê 445 vezes 10 elevado a 2, alguns podem pensar que esse número já está em notação científica. Por que ele ainda não está? Porque, ó, 445, o número ele tem que ser entre 1 e 10, tá certo? 445, galera, é como se a vírgula estivesse aqui, ó, tá certo? No fim do número. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que andar 2 casas para que a vírgula ela fique aqui, ó, nesse 4 aqui, 4,45. E aí o nosso expoente da base 10, ele vai ser alterado. Como ele é positivo aqui,
o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar. Quando a gente chegar aqui no item D, ó, o expoente ele vai ser negativo. Então, a quantidade de vezes que a gente tem que pular a vírgula, o expoente vai descer. Se ele for positivo, ele aumenta. Se ele for negativo, ele desce. Então, nesse caso aqui, a gente andou 2 casas. O expoente é positivo, então ele vai aumentar mais 2 vezes. Então, de 2 vai para 4. Tá certo? Agora, aqui no item D, 734,2 vezes 10 elevado a menos 4. Essa vírgula a gente vai ter que andar 2 vezes, ó, 1, 2. E aí vai ficar 7,342. Aí repete o vezes 10. O expoente é negativo. Aí o que acontece, pessoal? Como ele é negativo, o expoente vai descer. A gente não andou pulou a vírgula 2 vezes, então a gente vai ter que descer 2 vezes. De 4 vai para 2, tá certo? E aí fica respondido aí os itens A, B e C, tá bom?